paz do Senhor Jesus, para todos os que vão assistir esse vídeo no meu canal do YouTube. Hoje, dia 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi em alguns estados, já que algumas cidades decretaram, outras não. E nós estamos aqui no Monte da Quentinha, buscando a Deus, pedindo revestimento, pedindo direcionamento, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque dias maus estão para chegar sobre a face da terra. A gente já está vendo aí toda a ação do inimigo que está se levantando furiosamente contra o povo de Deus, e isso não é nada, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Isso aqui é o Varão Osmi, nós congregamos juntos aqui na Igreja Avivamento Bíblico, na cidade de São Caetano do Sul, e nós estamos aqui no Monte da Quentinha, na cidade de Diadema. Aqui um sol bonito, fez um pouquinho de frio, e o Senhor nos deu uma palavra aqui no monte, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra da parte de Deus. Efésios, capítulo de número 3, aqui diz assim: por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Aí aqui no versículo 20 de Efésios 3, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? Ou seja, a missão que o Senhor nos concedeu para que todo aquele que é cristão, todo aquele que é crente, ele tem uma missão. E qual é a missão? É levar as boas novas de Jesus Cristo, levar essa palavra aqui, ó, a Bíblia Sagrada, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda estão vivendo na ignorância ou na religiosidade, que pregam que a pessoa, todos são filhos de Deus, e não é o que as Escrituras dizem, porque a minha palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz lá no Evangelho de João, que a todos quanto o receberam, ou seja, receberam a quem? A Jesus Cristo. A este deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele aqui, no capítulo 14, no versículo 14, aliás, do capítulo 3 de Efésios, ele diz exatamente isso, ó. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E no verso 16 ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Isso é o amor que Deus tem por cada um de nós. Esse é o plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Deus quer que cada um de nós tenhamos esse encontro com o seu Filho Jesus Cristo. Porque somente em Jesus Cristo é que nós temos a redenção dos nossos pecados. Somente em Jesus Cristo é que nós somos salvos e alcançados pela sua infinita graça e misericórdia. Por isso, é maravilhoso a gente estar aqui no monte, orando, clamando pelos nossos entes queridos, buscando a presença de Deus, para que assim o Senhor venha nos revelar tudo aquilo que Ele quer nos dar. Por isso que nós possamos estarmos sensíveis a ouvir tudo aquilo que Deus quer nos falar. Nós estamos, meus amados, vivendo dias muito terríveis na face da terra, porque a gente está vendo a maldade do ser humano se multiplicar muito na terra. Por isso, nós precisamos estarmos cada vez mais nos socorrendo e nos abrigarmos nos braços de Jesus, porque é somente Jesus que vai nos dar o conforto naquele grande dia. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que Ele possa abrir a tua mente, que Ele possa mostrar para você o plano maravilhoso que Ele tem na tua vida. Se você está passando por provações, está passando por escassez, está passando por enfermidade na tua família, saiba que Deus, Ele tem o poder de mudar toda essa situação. Mas antes, Ele deseja que você se arrependa, que você entregue a tua vida e entregue o senhorio da tua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele quer que nós sejamos firmes e fortes. Aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, olha o que ele diz aqui no versículo 3. Ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus. Ou seja, aqui está falando de socorrermos as pessoas, de estendermos as mãos para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão precisando de uma palavra amiga. E a palavra amiga que o Senhor quer te dar nesse dia, nesse feriado, é que nós possamos juntos darmos as mãos e andarmos sempre na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados, a tempestade ela está se aproximando. E quando eu falo de tempestade, eu falo de provações, eu falo de perseguições que vai vir sobre a igreja de Cristo, que vai vir sobre aqueles que são fiéis a Jesus. E isso já foi profetizado na própria palavra. Aqui mesmo na segunda carta de Timóteo, só que no capítulo 3, olha o que diz a palavra do Senhor, para vocês verem que nós estamos caminhando para dias muito difíceis, aonde a nossa fé, ela vai ser provada. E ali o Senhor vai permitir, porque todos nós vamos passar por uma peneira, e só vai ficar aqueles que realmente estão alicerçados na palavra de Deus, aqueles que realmente entendem o propósito de sermos um dia, estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz aqui no verso 1, a partir, na verdade, do verso 1 da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias, olha só, sobrevirão tempos terríveis. Isso está escrito na Bíblia. E ele diz: os homens
quando fala de homens aqui, não está se referindo ao gênero, não está se referindo ao sexo masculino, mas está se referindo ao gênero humano, ou seja, está incluindo, quando ele diz aos homens, está incluindo homens e mulheres, todo o ser humano. Então ele diz, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. O que você está vendo nos dias de hoje? Não é, Osmi? O que mais sai nos noticiários hoje, Osmi, quando a gente acompanha, né? É que filhos matam pai à toa, assim, por qualquer coisa. Não obedecem. O pai vai dar um conselho, o filho às vezes xinga o pai, fala palavrões. Isso quando não bate. É ou não é? Quando não espanca, quando não agride. Fala palavrões de baixo calão para o pai. E ele continua dizendo aqui, ó. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Ou seja, a própria família destruída, né, Osmi? A casa, o pai não tem aquela paz, a mãe não tem paz, ou o filho também não tem paz, porque às vezes, quando não é os filhos, é os pais que são briguentos, que são tudo descontrolados. E aqui continua, no versículo 4, diz assim, ó. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5, ó, tendo aparência de piedade. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa, até aparenta ser bonzinho, né? Aparenta ser do bem, mas quando ele é provocado, aí ele manifesta quem realmente está dentro dele. É o que diz aqui, ó. Tendo aparência de piedade, no versículo 5. Mas, ó, tá vendo? Ó, o restante, ó. Mas negando o seu poder, afasta-se desses também. São esses o que se introduzem pelas casas. Ou seja, são pseudos doutrinas que pregam dizendo que seguidores de Jesus, mas com suas malícias ensinam enganos, ensinam tropeços e levam as pessoas a pecarem, levam as pessoas ao engano. E ele vai continuando dizendo aqui, ó, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que facilmente são manipuladas, pessoas que se deixam levar por influências de outras amigas, principalmente mulheres, mas que ali, com os desejos mais promíscuos, elas fazem todo tipo de coisas erradas. Então nós precisamos buscarmos a presença de Deus, nós precisamos estarmos alicerçados na presença de Deus, que você possa se deixar ser moldado pela palavra de Deus, que você possa chegar aonde você estiver e falar com Deus e pedir para Ele, porque se você pedir com sinceridade, Ele vai falar com você e dizer, Jesus, me mostra a verdade, eu quero a verdade, Ele vai se manifestar para você, o Espírito Santo vai se revelar para você e Ele vai te mostrar o caminho excelente, o caminho que vai te levar para o céu, o caminho que vai te levar para a glória, porque é isso que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Por isso, aqui na primeira carta de Timóteo, aqui vai dizer, o único que pode nos levar a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa de se salvar sem ser através de Jesus. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo
no versículo 3, diz assim, primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha só o desejo de Deus, que deseja que todas as pessoas sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí o versículo 5, ele continua dizendo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, aqui ele já diz que se não for através de Jesus, ninguém vai ter acesso a Deus. Eu estou lendo a palavra, pode acompanhar se você tiver uma Bíblia aí na tua casa. E ele continua dizendo, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, abre teu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Pois Jesus é a única porta que vai te levar para o céu. E naquele grande dia, quando todos nós estivermos diante de Jesus, no grande tribunal branco de Cristo, a Bíblia diz que vai ser aberto livros. Mas a Bíblia diz que vai ter um livro, que é o livro da vida e do Cordeiro. E esse livro, ali, vai ter os nomes daqueles que são salvos. E aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, esses sim vão receber a plena salvação e a vida eterna. Estamos no tempo da graça, mas esse tempo da graça está se acabando. Que você não perca essa oportunidade, que você reflita sobre tudo que Jesus veio a essa terra pregar, a salvação, a vida eterna. E Ele quer que todos sejam salvos, mas Ele também respeita a tua decisão. A decisão final vai caber a você. Não perca essa chance. Entrega hoje mesmo a tua vida ao Senhor Jesus. Se você que vai assistir esse vídeo, aí mesmo da tua casa, uma oração simples, chega para Jesus e diz, Jesus, eu quero entregar minha vida e te servir. Quero ser teu servo. E aí depois, procure uma igreja evangélica, próximo da sua casa, e fale com o pastor, diga que você fez a oração entregando a tua vida para Jesus e quer servir a Jesus. E ali o pastor vai te conduzir, você vai passar pelo batismo nas águas, e eu creio que grandes maravilhas o Senhor vai fazer na tua vida. Nós estamos aqui, eu, Osmi, muitos irmãos já estiveram aqui orando no monte, nesse feriado de Corpus Christi, mas que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje. Não é isso, Osmi? Amém. Quer deixar uma mensagem final? Deixa só esse versículo aqui. Em João, capítulo 10, versículo 9. Fala mais alto. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aí. Entrará e sairá, e achará pastagem. Essa porta é Jesus Cristo. Tudo Exato. que foi falado aqui é Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele é fiel. Receba essa palavra, e como o irmão Flávio falou, vá numa igreja mais próxima e conversa com o pastor e ele vai te abençoar. Amém? Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abundar em tua vida bênçãos sem medidas. E eu quero encerrar esse vídeo profetizando a bênção sacerdotal que está aqui em Números, capítulo 6, a partir do verso 22, que diz assim, verso 24, melhor dizendo, diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fica com essa paz, com essa palavra do Senhor Jesus na tua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.